Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. A paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, eu, Cauã Batista, estou aqui para trazer uma palavra para vocês. Espero que nesses próximos minutos vocês possam ser tocados por Deus e que de alguma forma você venha sair aqui encorajado. Hoje a palavra que eu vou trazer para vocês é uma palavra de encorajamento. Vai ser uma coisa bem rápida, porém eu quero encorajar vocês a se arriscar por Jesus. Se arrisque por Jesus. Há um grande ganho, sabe, em perder. Há um grande ganho em entregar, em dar. E quando a gente fala a respeito disso, a gente tem que entender que na matemática do reino de Deus, quanto mais a gente perde, mais a gente ganha. Então, eu não sei o que Jesus pode estar pedindo para você neste momento, mas talvez seja momento de se arriscar por ele, seja momento de dar o famoso passo de fé. E hoje eu quero falar de um homem que para mim se tornou uma grande referência bíblica. Por mais que não seja muito falado dele hoje em dia e não tenha tantos relatos bíblicos, esse homem me traz um grande ensinamento sobre se encorajar, sabe, de se entregar e se arriscar. Em Marcos 15:43 vai falar de um homem que era como Nicodemos, José de Arimateia, um homem que era respeitado no conselho dos líderes da sinagoga, era um homem rico, era um senador, na verdade, do conselho, e relatos históricos dizem que ele era um comerciante muito bem sucedido, era um homem com muitas posses e respeitado não só no meio dos líderes da sinagoga, mas era um homem respeitado por todos, era conhecido por ser um homem com honra, um homem com dignidade. Em Mateus 15:43 não tem só esse relato dele, mas porém são bem poucos os relatos bíblicos dele. E na palavra diz assim: José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que poderia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Cara, vamos começar a falar agora aqui sobre o que esse homem fez e o impacto que teve na época dele, na época de Jesus. Cara, quando alguém morria crucificado, ele não tinha um enterro digno, a pessoa não tinha um enterro digno, a pessoa era largada ao ar e despedaçada por abutres, animais selvagens, e apodrecia no chão. Ela não tinha nenhum enterro digno, porque era uma morte para ladrões, para, sabe, pessoas criminosas com crimes muito horrendos, rebeldes, terroristas, e era uma morte, tipo assim, para pessoas sem honra, pessoas sem pátria, pessoas sem dignidade nenhuma. E por isso que ninguém tinha dó, sabe? Porém, a gente vê na Bíblia esse homem, José de Arimateia, que foi e tinha um cargo, ele tinha propriedades, ele tinha, sabe, respeito pelas pessoas que mataram Jesus. E ele vai e pede o corpo de Jesus, e relatos dizem que a pedra escavada na rocha era propriedade dele. O lugar onde Jesus foi sepultado era propriedade dele. No momento que ele foi pedir o corpo, o corpo se tornou propriedade dele. Então tudo que acontecia com o corpo era propriedade dele, era responsabilidade dele. E agora imagina você, vamos supor você está lá no meio, vamos supor que você fosse um líder da sinagoga e todos os líderes ali matassem, sabe, acusassem Jesus e você fosse discípulo de Jesus, o que você faria? Será que você iria defender Jesus? Será que você iria manifestar a sua defesa em razão dele, em prol dele? E esse homem, José de Arimateia, ele, eu acredito, e relatos dizem também
que ele tentou defender Jesus, mas ficou com medo de perder o cargo dele, ficou com medo de ser prejudicado pelos outros líderes. Então José de Arimateia passou por muita coisa, assim, vendo o mestre dele sendo espancado, sendo julgado. E ele era um discípulo secreto de Jesus, como diz na Bíblia. Ele era um discípulo secreto, então imagina ver seu mestre apanhando e você não fazer nada com medo de perder um cargo, perder alguma coisa. Mas José de Arimateia, depois de tudo isso acontecer, depois da morte de Jesus, ele vai e pega o corpo e dá um enterro digno para Jesus. Sabe, muitas pessoas devem ter xingado José de Arimateia, devem ter zombado dele, tipo, mano, você tá enterrando, você tá dando um enterro digno para um mentiroso, um blasfemador e tantos outros xingamentos que fizeram contra Jesus. Mas então José, ele pega e enterra o corpo de Jesus. 3 dias depois, Jesus ressuscita e o corpo some. E adivinha o que acontece com ele? Relatos relatos históricos dizem que ele foi preso por 13 anos por conta que o corpo de Jesus sumiu. As autoridades acharam que ele teria cooperado com a fuga do corpo de Jesus, para criar uma lenda e tal. E ele foi preso por causa de Jesus por 13 anos. E nisso, com medo dele perder um cargo, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu dinheiro, perdeu propriedades, perdeu o lugar dele no meio dos líderes da sinagoga. Ele perdeu tudo que ele tinha. E ficou 13 anos preso e só foi solto quando o governador romano foi trocado. Então, quando Pilatos saiu, aí sim o outro governador chamou ele para ajudar no comércio. Relatos históricos dizem que ele era um ótimo comerciante, tinha uma frota de navios, e ele perdeu tudo por causa dessa atitude corajosa dele de dar um enterro digno para Jesus. Mas a gente vê que pela história e pelos relatos históricos dizem que ele foi restituído, ele conquistou de novo tudo que ele tinha e resolveu ajudar na obra missionária dos apóstolos. Cara, eu não sei como você reagiria a isso, sabe? Você ser preso simplesmente porque quis dar quis honrar Jesus, você se arriscou por Jesus, você se arriscou para fazer a obra, você se arriscou para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus e você ser preso, você ser injustiçado. Mas, cara, não se preocupa com o que vai acontecer, não se preocupa com o que vai acontecer na sua vida quando você fizer alguma coisa por Jesus. Se preocupa principalmente em fazer apenas. Se preocupa em honrar Jesus, se preocupa em se arriscar por Jesus. Esse dia eu tava vendo uma pregação do Luca Martini. Ele é um evangelista. Não é uma pregação, um vídeo que ele postou esses tempos atrás. E nesse vídeo Jesus curou muitas pessoas através da vida dele. Cara, ele falou uma frase que foi muito impactante pra mim. Ele disse: enquanto você estiver preocupado com a sua reputação, você nunca vai viver essas coisas. Quando você estiver preocupado com a sua reputação, você nunca vai ver milagre acontecendo. Você nunca vai ver pessoas curadas. Quando você estiver preocupado com a sua reputação, você nunca vai deixar de viver em prol dos outros e vai começar a viver em prol de Deus, em prol do Espírito Santo. Cara, meu conselho é: se arrisque. Se arrisque por Jesus, se arrisque pela obra, pelo reino de Deus. Você não tem nada a perder, cara. Você talvez seja preocupado com o que vão falar de você. Cara, você não tem nada a perder. Você fazendo alguma coisa ou não, as pessoas vão sempre falar de você. Então, sabe, o que esse homem, José de Arimateia, me ensina é que independente do meu cargo, independente do quantas pessoas me veneram ou quantas pessoas, sabe, me admiram, eu não tenho que botar isso na balança quando for algo por Jesus. Sabe, quando for algo para Jesus, não deve existir nada que vá me impedir de fazer isso. Nada. Então, cara, é minha palavra para você. Talvez você esteja desencorajado, talvez você esteja desanimado, mas minha palavra é: se arrisque por Jesus. Se arrisque. A matemática do reino de Deus
É quanto mais você perde, mais você ganha. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Então decida perder. Decida perder títulos, decida perder cargos, decida perder amigos, decida perder seguidores, mas não decida perder o reino de Deus. Não decida perder Jesus. Se eu preciso magoar pessoas, magoe pessoas, mas não deixe de fazer aquilo que Jesus quer. Amém? Espírito Santo, eu peço que essas pessoas que estão me ouvindo neste momento, elas possam ser tocadas. Eu peço, Pai, que elas possam, Pai, ser transformadas por Ti, que elas possam receber o encorajamento dos céus agora para fazer a Tua vontade, para fazer o que o Senhor quer. Espírito Santo, eu peço para essas pessoas, Pai, que estão me ouvindo neste momento, que elas possam, Pai, ser tocadas por Ti, que essas pessoas possam, Pai, ser impactadas pelo Teu amor, de forma que elas não se acovardem, mas que elas sejam encorajadas a fazer a Tua vontade, para que elas possam ser como os primeiros cristãos que levavam o Evangelho, que não tinham medo dos oficiais, que não tinham medo do que as pessoas iam falar, mas pessoas que estavam comprometidas em somente fazer a Tua vontade, somente em buscar a Tua vontade, independente do quanto batessem nelas, do quanto elas fossem humilhadas, essas pessoas continuavam buscando. Assim eu peço, Pai, que esse encorajamento, Espírito Santo, encontre essas pessoas. Eu peço que o Senhor encontre essas pessoas que às vezes têm vontade de fazer um projeto, têm vontade de fazer alguma coisa, mas lhe falta coragem, lhe falta direção. O Espírito Santo dê essa coragem, dê essa direção, Espírito Santo, para que essas pessoas possam fazer aquilo que o Senhor pede, que as pessoas, que os olhares, que os dedos apontados não venham parar a Tua obra, Pai. Assim eu peço em nome de Jesus, dê o encorajamento, dê, Pai, o encorajamento necessário para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem te abençoou, se essa mensagem de alguma forma tocou você, compartilha ela nos seus grupos, compartilha ela com alguma pessoa, algum amigo seu que se sente desencorajado. Compartilha, se inscreva no canal, dê um like para ajudar, e é isso. Deus abençoe você, tenha um ótimo começo de semana e um ótimo dia, independente de que dia você vai estar vendo isso. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e a graça do Senhor possa estar sobre vocês. Amém.